Bom, gente, vamos então para mais uma aula. Nós estamos estudando os livros proféticos, esta é a terceira aula, e conforme a gente combinou no início da matéria, a nossa proposta aqui é fazer uma abordagem geral sobre esses livros. A gente não tem, assim, tempo de se deter em cada um deles, né, de maneira sistemática, porque é um conjunto muito grande de livros, né? Nós temos 12 profetas menores, além dos outros 5 livros dos profetas maiores, são 17, então. Então, para tornar o estudo um pouco mais dinâmico e proveitoso, a gente está pegando os temas mais importantes, os assuntos, em geral, mais importantes. Então, o que a gente já aprendeu até aqui? Já explicamos sobre a questão do que é ser um profeta. Então, a gente falou aqui sobre a questão de o profeta ser o porta-voz de Deus, né? Já falamos sobre a relação do profetismo com a adivinhação, já falamos por que o profeta era chamado de vidente, qual a relação de uma coisa com a outra. Já falamos aqui sobre a ordem cronológica dos profetas, que inclusive é essa tela que está aparecendo aí para vocês agora. A gente já explicou que os livros não estão em ordem cronológica, então a gente de vez em quando mostra essa linha do tempo justamente para observar os profetas que atuaram na mesma época, o que explica alguma coincidência nas suas mensagens e também as diferenças das suas mensagens, né? Foi o caso, por exemplo, que a gente viu aqui dos profetas lá do século 7, como Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, que protestam contra o ritualismo do povo, o cerimonialismo do povo, algo que vai de encontro àquilo que a gente lê em Ageu e Malaquias, por exemplo, que são de uma outra época, onde o problema era o oposto. Eram as pessoas que eram indiferentes com as questões religiosas. Dentro, então, desse cenário que a gente já tratou aí de alguns temas relacionados aos livros proféticos. Bem, um tema que nós já tratamos e que a gente vai voltar aqui rapidinho só para introduzir o tópico que nós vamos abordar agora, nós falamos aqui sobre a relação dos profetas com a monarquia. Nós falamos aqui que, frequentemente, a gente lê nos livros proféticos alguma mensagem destinada aos reis. E não apenas isso, na história da Bíblia em si, a gente vê o ministério profético e a realeza constantemente se encontrando, ou de maneira harmoniosa, que são aquelas passagens em que, por exemplo, o profeta unge o novo rei, que é o caso, por exemplo, de Samuel ungindo Saul e Davi, profetas que são sustentados pelo rei, que são consultados pelo rei. A gente viu muito isso em Davi, propriamente, né? Sobre aqueles profetas chamados de os videntes de Davi. Falamos também sobre alguns casos de uma relação harmoniosa, como Isaías tinha com Ezequias, né? Sofonias com o rei Josias. São relações aparentemente harmoniosas, já que eram reis tementes a Deus, consultando profetas que falavam em nome de Deus. Porém, nós também vimos aqui que nem sempre isso era harmonioso. Frequentemente, quando os reis eram ímpios, pessoas arrogantes, orgulhosas, que não reconheciam quem era o verdadeiro rei de Israel, que é o nosso Deus, quando isso acontecia, os profetas eram seus ferrenhos opositores. Então, nós temos também muitas passagens bíblicas de profetas profetizando contra reis. Nós vemos, por exemplo, Elias com Acabe, a gente vê, por exemplo, também o profeta Eliseu com Acasias, né? Micaías com Acabe também. Aí eu estou falando de profetas que não foram escritores. Entre os profetas escritores, nós também temos o caso, por exemplo, de Amós com Jeroboão, né? É um exemplo também dessa animosidade. Jeremias com alguns profetas da sua época, como Joaquim, Jeconias, os últimos reis de Judá.
Enfim, então essa relação ela é muito frequente. O ponto agora que eu quero comentar é que, às vezes, isso se estendia a reis fora de Israel, tá? Porque os profetas, eles não recebiam mensagens apenas para o povo israelita. De vez em quando, os profetas recebiam mensagens que deveriam ser transmitidas para outras nações. E isso também, naturalmente, incluía a figura dos reis. Então, nós temos muitas passagens na Bíblia, principalmente de Isaías, de Ezequiel e outros livros, em que o profeta ele se dirige ao rei pagão, a um rei que não era israelita. E isso é bastante curioso, né? Algumas passagens, inclusive, são muito famosas. Vou dar aqui um exemplo, ó. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, nós temos a famosa mensagem profética que Isaías destinou ao rei da Babilônia. Isaías capítulo 14. Na verdade, eu acho que é o capítulo 13 e 14, né? Olha aqui, ó, começa no 13, que é a profecia contra a Babilônia, e se estende até o capítulo 14. E aí, nesses dois capítulos, o profeta se dirige à Babilônia, sobretudo ao seu rei. E, inclusive, nesse trecho, tem uma passagem que muita gente conhece porque associa com a figura do diabo, que é aquela passagem de Isaías 14, a partir do versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e aí vem o restante. Essas passagens, eu acredito que talvez alguns de vocês conheçam, porque ela é frequentemente usada em alusão à queda do diabo. Porque, de fato, parece que num determinado momento o profeta ele está falando de uma figura angelical, né? Ele fala, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aí dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ou seja, toda fala que é atribuída a esse personagem nessa passagem parece uma alusão a um ser angelical que caiu do céu à terra e ficou meio que com esse sentimento de ambição de ocupar o lugar que deveria ser de Deus. E a gente normalmente associa essa história à figura de Satanás. O fato é, porém, que esse texto ele não está se dirigindo diretamente ao diabo. A mensagem que é profetizada nessa passagem tem a ver com o rei da Babilônia. Olha aqui o versículo 4, olha o contexto, ó. Isaías capítulo 14, versículo 4. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia. Então, tudo o que está aqui, num primeiro momento, é relacionado ao rei da Babilônia contra quem Isaías estava profetizando. Yuri, afinal, essa passagem tem ou não a ver com o diabo? Pode ter, né? Nós não temos como afirmar assim de maneira taxativa, porque assim, exegeticamente tem a ver com a exegese, que é você extrair do texto aquilo que o autor quis dizer. Essa passagem, o autor não tem em mente a figura do diabo, ele está profetizando contra o rei da Babilônia. Porém, uma vez que o diabo ele também influencia os governos desse mundo, não à toa a Bíblia se refere aos demônios como principados e potestades, então, de certa maneira, aquilo que o profeta fala contra reis pagãos pode, por tabela, fazer uma alusão ao diabo que influencia o mundanismo, o paganismo e esses poderes mundanos. Então, de tabela, pode haver uma alusão, mas eu estou chamando a atenção para que vocês tenham o cuidado de não serem muito dogmáticos quanto a isso, né?
A gente tem que tomar o cuidado de não usar passagens como essa e achando que elas falam detalhadamente sobre o diabo, quando na verdade não é sobre o diabo que o profeta está falando. Como eu disse, ele pode até, por alguma razão, fazer uma alusão secundária, mas o destinatário dessa profecia está aqui claramente. É o rei da Babilônia. Inclusive, vocês já devem ter ouvido que o nome do diabo antes da queda seria Lúcifer, né? Geralmente é esse o conceito que popularmente é defendido. E quem já teve essa curiosidade de pesquisar já deve ter tido alguma dificuldade para encontrar a palavra Lúcifer na Bíblia, porque a nossa Bíblia em língua portuguesa não tem a palavra Lúcifer. As nossas traduções mais comuns, né? Revista Corrigida, Atualizada, NVI, por aí vai. Então, da onde que vem essa palavra Lúcifer? Vem daqui, ó, Isaías 14, versículo 12. Nós temos aqui a expressão, ó, como caíste do céu, ó estrela da manhã. Ó estrela da manhã. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o latim, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o latim, na Vulgata, a palavra latina que foi escolhida para traduzir a expressão ó estrela da manhã foi justamente, olha aqui, ó, vou abrir em outro programinha só para ficar ainda mais evidente. Olha aí, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Isso é na versão portuguesa. Quando a gente pega o latim, a Vulgata, é que você vai encontrar aqui a palavra Lúcifer. Lúcifer, em latim, significa o que carrega a luz, portador de luz. Como o texto fala da estrela da manhã, que é o sol, a maior fonte de luz, então o tradutor resolveu usar a palavra Lúcifer como alusão àquele que carrega a luz. É decorrente dessa tradução que se criou a ideia de que o nome do diabo lá no céu seria Lúcifer. Só que essa correlação, como eu estou mostrando aí, ela é precipitada. O profeta, primeiro, ele não está falando diretamente do diabo, ele está falando do rei da Babilônia. E segundo, a expressão estrela da manhã, traduzida em latim como Lúcifer, não é um nome próprio. Ele está apenas descrevendo aquele ser, um ser que carrega a luz. Um Lúcifer, em latim, ou seja, um portador de luz. Não é um nome próprio, é apenas uma descrição. Isso é tão curioso, que eu já devo ter comentado com vocês em outra aula também, é que se a gente pegar uma outra passagem, como essa aqui, ó, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19, o que que Pedro diz? Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça. Aí vem essa expressão, ó. E a estrela da alva apareça em vossos corações. Quem é essa estrela da alva que aparece em nossos corações, que brilha em nosso coração? É Jesus Cristo, evidentemente, né? Ele é a resplandecente estrela da manhã. Entretanto, quando a Bíblia foi traduzida para o latim, e adivinhem que palavra o tradutor usou nesse versículo? Está aqui, ó. Lúcifer, ou seja, o portador de luz. Então, de certa forma, eu poderia dizer, se eu quisesse, né, fazer um trocadilho, eu poderia dizer que Jesus Cristo é o verdadeiro Lúcifer, porque é ele que é a estrela da alva, Jesus que é o sol da justiça, Jesus que é a luz do mundo, Jesus que é o verdadeiro portador de luz. Então, se fôssemos associar um título para ele, Lúcifer caberia a Jesus Cristo e não ao diabo. Então, isso é só uma curiosidade para vocês perceberem até onde vai, às vezes, o uso que a gente faz de algumas passagens bíblicas quando a gente acaba ignorando o contexto relacionado ali ao livro que a gente está lendo. Então, eu citei aí, ó, Isaías 14, o profeta se dirige ao rei da Babilônia. Outro livro, ou outro capítulo, que também é muito usado em referência ao diabo, é Ezequiel capítulo 28. E, novamente, o que que nós temos aí? Ó? Ezequiel 28. É uma profecia contra o rei de Tiro. Tiro aí é uma alusão a uma cidade da Fenícia.
Esse texto aqui de Ezequiel, capítulo 28, principalmente a partir do versículo 11, muitos interpretam como uma alusão ao diabo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Observe a expressão, né? Assim diz o Senhor: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Tu eras querubim da guarda ungido, te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus. Perfeito era nos teus caminhos, né? Toda essa passagem aqui, muita gente associa ao diabo. E, novamente, o que nós temos, na verdade, é uma profecia contra um rei pagão. Aí, para esse texto, valem os mesmos argumentos que eu citei lá de Isaías 14. Pode haver uma alusão ao diabo aqui? Pode, quando a gente entende que o diabo ele influencia os reis pagãos. Os principados e potestades atuam sobre as nações. Então, aquilo que é dito sobre reis pagãos, de alguma forma, por tabela, pode se referir ao diabo. Entretanto, novamente, eu tenho que ser cuidadoso nessa correlação, porque o que o profeta está declarando é uma palavra específica ao rei de Tiro. Ao rei de Tiro. Então, sempre que eu interpretar essa passagem, a primeira referência que eu tenho que ter em mãos é o rei de Tiro. Depois, caso eu entenda que possa fazer alguma alusão ao diabo, eu tenho que pescar as informações de maneira cuidadosa, para eu não fazer aí uma confusão, tá? Então, observe como os profetas de Deus também eram levantados para poder profetizar contra reis ímpios, né? Contra poderosos de outras nações. E na Bíblia, nós também temos alguns profetas que eles tiveram o seu ministério voltado especificamente para outras nações, ou maiormente para outras nações. Nós temos pelo menos 3 livros proféticos cuja mensagem é direcionada a nações diferentes da nação israelita. Nós temos Jonas, profeta Jonas, e aqui embaixo nós temos os profetas Naum, profeta Naum, e o profeta Obadias. Esses são os 3 profetas cuja mensagem é direcionada aos gentios, a outras nações. Jonas, Naum e Obadias. Jonas e Naum, inclusive, têm a coincidência de que eles transmitiram a sua mensagem para a mesma nação, que era a Assíria, cuja capital era Nínive. Então, Jonas e Naum profetizaram contra os ninivitas. Obadias, por sua vez, profetizou contra os edomitas, uma outra nação. Então, é curioso ler esses livros, porque o que acontece? Presta bem atenção. O profeta, ele não cumpria a mesma missão que um missionário de hoje. Por isso que eu estou colocando aí na tela que profeta e missionário são coisas diferentes. O profeta do Antigo Testamento e o missionário do Novo Testamento é diferente. Jonas, por exemplo, Jonas foi enviado a Nínive. Qual era o objetivo de Jonas? O objetivo de Jonas era converter os ninivitas? Não. Jonas tinha a missão de salvar os ninivitas, de converter os ninivitas. Era essa a mensagem dele? Uma mensagem de arrependimento? Não. Jonas não tinha essa mensagem. Porque no Antigo Testamento, Deus não mandava seus profetas às outras nações com o objetivo de convertê-las. Quando os seus profetas eram enviados às outras nações, a mensagem era puramente juízo. Juízo, castigo. Era isso. Juízo e castigo. Ah, Yuri, mas os ninivitas se converteram. Sim, eles se converteram. Mas se converteram não porque Jonas os exortou ao arrependimento. Eles se converteram porque se sensibilizaram com a ameaça de juízo e decidiram
se converter. Ou seja, foi uma iniciativa dos ninivitas, não foi uma oferta do profeta Jonas. Tanto que, se a gente lê cuidadosamente a profecia de Jonas, vamos ver aqui, ó, Jonas, capítulo 3, em momento algum, Jonas apela para a conversão do povo. Olha aqui, ó, Jonas, capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Jonas não oferece arrependimento. Jonas não oferece conversão. Ele apenas anuncia o castigo. Qual será o castigo? Em 40 dias, Nínive será subvertida. Só que os próprios ninivitas, ouvindo essa mensagem de juízo, decidiram crer, jejuar e se arrependeram. E aí Deus, por misericórdia, atendeu ao pedido de perdão daquela nação e os perdoou, né? E os perdoou. Só que observem que, mesmo assim, os ninivitas não ficaram totalmente impunes, não ficaram totalmente sem o castigo. Por quê? Na ocasião em que Jonas foi profetizar para eles, eles atenderam a profecia de Jonas e se converteram. Verdade. Só que anos depois, olha aqui, ó, quem é que vai profetizar aos ninivitas também? Naum. Só que quando Naum vai profetizar para os ninivitas, agora acabou de vez a chance de arrependimento. Olha que curioso, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês palavras que há em comum de Jonas e... Estão me ouvindo? Estamos sim, eu tô. Ah, sim, beleza. Calma aí. É que minha câmera aqui que caiu. Vamos Também lá. estou. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho, ó, como que algumas palavras no livro de Jonas e no livro de Naum, elas estão em comum. Por exemplo, ó, Jonas capítulo 1, versículo 2. Olha o que Jonas fala. Olha o que Deus fala para Jonas, na verdade, né? Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A sua malícia. O que é essa palavra? A palavra malícia. A palavra malícia vem do hebraico ra'á. Ra'á significa impiedade, maldade. Ou seja, a mensagem de Jonas aos ninivitas era que Deus iria castigar a maldade deles. Os ninivitas, eles eram muito maldosos. Essa palavra aqui, malícia, ela tem essa conotação, alguém que promove maldade e crueldade. Os ninivitas, os assírios, né, na verdade, em geral, foram um dos povos mais violentos, né, mais violentos da antiguidade. Eles eram muito violentos, eles eram muito cruéis. Se vocês tiverem interesse, vocês podem pesquisar depois na internet, pode pesquisar lá no Google. Métodos de tortura assíria. Só para vocês terem uma ideia. Eles tinham vários métodos cruéis de torturarem seus inimigos. Tá? Eles eram muito cruéis. Eles faziam, por exemplo, ó, eles arrancavam a pele da pessoa, deixava toda ela em carne viva. Imagina o sofrimento da pessoa, né? Toda ela em carne viva. Outro método que havia era introduzir um ferro, uma haste, pelo ânus da pessoa e fazer com que o ferro atravessasse o corpo da pessoa por completo, como se estivesse colocando um frango para assar, pega o espeto e introduz na pessoa. Estou citando dois, dentre outros, métodos bastante cruéis. Então, os ninivitas, eles não se contentavam apenas em batalhar, lutar, vencer seus inimigos. Não, eles
eles se sentiam na necessidade de oprimir e ser cruéis com seus adversários. Por isso que Jonas não queria pregar aos ninivitas. E Jonas não queria pregar lá, não é porque Jonas tivesse medo do que os ninivitas podiam fazer por ele. Não é essa a questão, como eu já ouvi alguns pregadores falando. Na verdade, o próprio Jonas explica para a gente qual era o motivo. Quando a gente vai aqui em Jonas, capítulo 4, versículo 2, ele fala: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando aí na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em iraça e grande benignidade, né? E que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas se recusa a ir pregar aos ninivitas porque ele sabia que os ninivitas eram muito cruéis e o que ele queria era que Deus castigasse aquele povo mesmo. O que ele queria é que Deus fosse cruel com aquele povo, da mesma forma que aquele povo era cruel com seus inimigos. Deus não queria que Deus fosse, Jonas não queria que Deus fosse clemente, piedoso. Jonas queria que Deus executasse juízo. Tanto que depois que ele prega, a Bíblia fala lá no próprio capítulo 3 que ele sentou diante da cidade, aguardando que viesse o castigo de Deus sobre a nação. Só que o castigo não veio. Então Jonas ficou muito chateado com aquilo, ficou chateado porque Deus havia perdoado aquele povo, um povo tão cruel quanto eram os ninivitas. Só que, como eu disse, quando Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram por um tempo. Só que não demorou muito para que eles voltassem à prática das suas crueldades, das suas maldades, das suas perversidades. E aí, dessa vez, quem é que Deus levanta para poder profetizar contra os ninivitas? Naum. E olha o que Naum profetiza para o pessoal de Nínive. Ó, vou destacar aqui, ó, que a mesma palavra hebraica que aparece aqui em Jonas, ela vai aparecer aqui em Naum. Presta bem atenção, ó. Naum, capítulo 1, versículo 11. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Percebe como Naum novamente está chamando a atenção para a maldade daquele povo. Só que dessa vez, os ninivitas não terão mais chance de arrependimento. Por quê? Olha o que Naum fala para eles no final do livro. Naum, capítulo 3, versículo 19. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Olha o que Jonas fala. Jonas, não, desculpa. Olha o que Naum fala. Não diz, olha, não há remédio para a tua ferida. A tua maldade, a tua malícia, ela é incurável. Eu já alertei, já chamei atenção, já preguei e vocês não se convertem. Não tem jeito. Então, a fama de vocês vai se ouvir longe. As pessoas vão bater palma para a desgraça de vocês. E por que as outras nações vão se alegrar com a desgraça da Síria? Porque eles foram maldosos com todas elas que puderam, né? Contra todos os seus adversários, os ninivitas foram cruéis. Então, na hora que Deus castigasse os ninivitas, aquelas nações iriam festejar e celebrar o juízo divino sobre aquele povo. Então, observem como Jonas e Naum são livros que o ideal também é a gente estudar em conjunto, porque são livros cuja mensagem, né, cujo profeta cumpriu uma missão direcionada àquele povo, ao mesmo povo, né? Sendo que Jonas chegou a ir até lá para anunciar o juízo, por um momento o povo se converteu e Deus aplacou ali a sua ira por um tempo, mas como o pecado permanecia, algum tempo depois, Naum é que é levantado para profetizar, mas agora com o recado de que fechou a conta. Agora Deus vai executar juízo de vez. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender direitinho? Alguma dúvida, algum comentário?
O único comentário que eu tenho, pastor, com relação àquela, no início, né, da aula, com aquela relação da estrela da manhã, né? Que a gente fica até cantando, tu és a estrela da manhã. Aí chega num versículo como esse de Isaías, já confunde toda a nossa cabeça. É muito difícil. E assim, a dificuldade que a gente tem também, para a gente que é aluno, né? E de não levar para Satanás essa visão desses textos que você mostrou, de Isaías, né? Já que a gente leva várias profecias sobre Jesus de Isaías, a gente também leva, não sei se está errado, entendeu? Mas assim, leva como se fosse realmente escrito referente a Satanás. Assim, você caiu do céu e ponto final. E aí, faz o quê? Satanás caiu do céu, ele não caiu do céu. Aí você já fica todo assim, com parafuso a menos. Porque não tem lugar nenhum, pelo menos que eu saiba, que fale que Satanás caiu do céu. Eu não sei. Eu não É, sei se tem um. o único versículo que talvez diga isso mais diretamente é Lucas capítulo 10, versículo Eu acho que 18. até isso. Eu acho que até na minha coisa esse 10, ó, 10, 18, isso mesmo. É, Declaração de Lucas 10, Jesus, 10, 18. 18. É o mais próximo É, disso, né? E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Esse isso versículo aí. fala diretamente de ele cair do céu. Um outro versículo que também aponta para isso, também mais diretamente, é Apocalipse capítulo 12, quando se fala que o dragão foi expulso do céu, né? Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo. Ou seja, ele foi precipitado na terra. Então é mais um texto que faz uma alusão a isso, né? De ele ser expulso do céu e cair na terra. Então, por isso Ó, que, como eu esse aí. disse, eu posso, por tabela, enxergar uma alusão ao diabo em Isaías 14. Eu só tenho que tomar cuidado para não achar que todos os detalhes dessa passagem estejam se referindo diretamente ao diabo. Talvez o profeta se refira diretamente ao rei da Babilônia e algumas características do rei da Babilônia, não todas, mas algumas características tenham alguma coisa a ver com o diabo, com Satanás. Eu acho então, acho que a melhor maneira de você ver isso, não sei se estou certo, é você ver exatamente aquele seu quadrinho. Exatamente onde Isaías estava e o que ele podia estar falando, sobre quem ele deveria estar falando, quando mencionou aquilo tudo, né? Aí você pega esses quadrinhos aqui, você vai encontrar a Babilônia ali, então assim, não, ele está falando alguma coisa da Babilônia mesmo. Eu posso levar para Satanás? Sim, mas assim, como se fosse uma coisa figurativa, né? Não sei se, Exatamente. Exatamente, como se né? fosse algo simbólico, né? Porque que acontece? Isso também é muito comum nos profetas. A mensagem de um profeta, ela não precisa ter apenas uma aplicação. Às vezes, a mensagem do profeta, ela pode ter duas ou mais aplicações. Vou dar um exemplo assim bem simples. Isaías, por exemplo, a irmã citou aquela questão de que no profeta Isaías nós temos profecias que às vezes a gente entende como uma alusão a Messiânicas. Jesus Cristo, né? Uma É, referência a Jesus Cristo. E muitas dessas profecias se enquadram nesse perfil que eu acabei de explicar. São profecias que, num primeiro momento, o profeta tem uma referência, uma alusão imediata, e só num segundo momento é que aquela mensagem tem a ver com Jesus Cristo. Vou dar aqui um bom exemplo. Ó. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Deixa eu pegar aqui na revista atualizada para a gente ver. Esse versículo aqui todos nós conhecemos, né? O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem concebirá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, assim, isso. isso aí é famosíssimo. É um versículo que a gente sempre aplicou a Jesus Cristo, porque o próprio Mateus associa a Jesus Cristo. A gente vê essa associação lá em Mateus capítulo 1, quando se narra o nascimento de Jesus em Uhum. relação a Maria,
o texto, o evangelista Mateus usa o texto de Isaías para poder usar como referência. Está aqui, ó, Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Isso. virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado o seu nome Emanuel. Beleza. Isaías 7,14, então, tem alguma coisa a ver com Jesus? Sim, porque a gente já viu no Novo Uhum. Testamento que Mateus faz essa correlação. Mas a pergunta Isaías, quando disse isso, ele quis já de primeira falar de Jesus, ou ele tinha alguma outra pessoa em mente para falar antes de se referir a Jesus? Por quê? Porque basta a gente ler o contexto, né? Olha aqui, ó, Uhum. olha como é que tem uma achada por trás. Versículo 10. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas, em cima nas alturas. Ou seja, Deus oferece para Acaz que ele peça um sinal de que ele vai livrar o seu povo da mão de seus adversários. Acaz, porém, diz: Não pedirei nem tentarei ao Senhor. Ou seja, Acaz ficou meio inibido. Deus ofereceu, olha, você pode me pedir um sinal que eu vou te dar. Aí Acaz se esquivou. Não, não vou pedir sinal nenhum. Aí o profeta responde, que é o versículo 13. Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Ou seja, Deus ofereceu um sinal. Deus que tomou essa iniciativa. E você vai lá e se nega a pedir a Deus um sinal? Então, o profeta vai lá e diz: Pois eu digo a vocês, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Ou seja, mesmo que vocês não queiram, ou mesmo que você não peça, Deus vai dar um sinal de que ele vai livrar o povo. Que sinal é esse? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel. E o sinal ainda não é esse. O sinal ainda não é esse. O sinal é o que acontece na sequência. Olha o versículo 15. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, aqui que está o sinal, ó, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Ou seja, o que Deus está falando para Acaz Acaz, você não me pediu um sinal, né? Parece que você está meio incrédulo. Porém, mesmo assim, eu vou te dar um sinal de que eu vou livrar o meu povo. Sabe qual vai ser o sinal? Uma mulher, uma virgem, e aqui a palavra virgem em hebraico é a palavra alma. Alma pode se referir a uma virgem, ou seja, uma mulher que de fato nunca teve relação sexual, como também pode se referir simplesmente a uma moça, a uma jovem. O que o profeta está dizendo é: uma moça vai conceber e dar à luz um filho, cujo nome será Emanuel. Antes que essa criança saiba desprezar o mal e o bem, ou seja, antes que a criança ganhe, né, conhecimento próprio, assim, Uhum. traduzindo, antes que ela chegue, sei lá, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, antes que ela atinja uma certa idade, eu vou livrar o meu povo dos dois reis que se levantaram contra você. Então, Isaías, quando fala isso, naturalmente, ele tem em mente o nascimento de uma criança da época dele, da época do rei Uhum. Acaz, da época do profeta Isaías. Só que Sim. aí que está aquilo que eu expliquei, né? Às vezes, uma mesma profecia pode ter duas aplicações, uma aplicação imediata e uma aplicação futura. Esse é o caso. O que Isaías profetizou aqui teve uma aplicação imediata, um sinal que serviu para o rei Acaz na época dele, mas que séculos depois se cumpriria de uma forma mais ampla no nascimento de Jesus Cristo, que é o verdadeiro meio pelo qual Deus salva o seu povo e o livra do pecado. Virginia também. Tá ótimo. É complicado, Jesus. Vamos enlouquecer até o final. É, mas É é desafiador, complicado né? por causa. É porque a gente vai assim, a gente tem que pensar com duas.
duas visões, né? Sempre. A realidade de quem escreveu, da época que ele escreveu, e se aquilo tem alguma coisa a ver, porque hoje é o que falam sempre, né? Hoje é fácil que eu pego o Antigo e o Novo Testamento, tá tudo na minha mão. Agora, para eles ali, aquilo ali não era nem uma profecia, eu acho, não sei como é que Pois aquilo é. ali ficou para ele, né? É assim, sei lá, um aviso qualquer, uma coisinha mais imediata, né? Não prevendo daqui uns anos, que nem a gente. Nós temos umas profecias que a gente está esperando, não tem nem tem um sinal mais claro que já está chegando. A gente supõe que já está chegando, mas assim, É. está bem longe o Tem cumprimento. um, Agora, para eles aqui, é difícil, tem um livro não que eu sei. vou, eu vou indicar para vocês. Eu acho que eu tenho em PDF. Se eu encontrar aqui, eu vou mandar lá no grupo para vocês. O livro é O Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. É um livro super interessante, porque nesse livro o autor comenta a maneira como os escritores do Novo Testamento aplicam as passagens do Antigo Testamento. E aí, Ah, nesse livro, a gente observa justamente essa questão que a irmã está percebendo, que é essa questão que o profeta, ele está falando de uma coisa da época dele, não necessariamente sobre Jesus, vamos dizer assim. Ele está falando de uma coisa da época dele. É o escritor do Novo Testamento que releu a passagem com um olhar que o fez aplicar essa passagem, esse versículo a Jesus Cristo. Então, a passagem passou a ganhar essas duas aplicações. Uma aplicação do contexto imediato do profeta e uma aplicação messiânica. Isso tem vários casos, tá? Com esse livro vocês vão poder ver assim de forma mais cuidadosa, passagem por passagem, que é uma coisa bem interessante mesmo, tá? tá ótimo, obrigada. Voltando ainda em Jonas, a gente está comentando aí sobre o trabalho dele, né, de ter ido até Nínive para poder pregar. Uma coisa que eu acho muito curiosa na historinha de Jonas é que, vamos lá, primeiro que o livro de Jonas, ele é um livro diferente de todos os livros proféticos. Porque, na verdade, o livro de Jonas, por gênero, não é um livro profético, né? O que eu quero dizer com isso? Por gênero. Eu digo por gênero porque o livro de Jonas, na verdade, ele é um livro que conta uma história. Não é como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Obadias, em que o livro inteiro é uma mensagem, é uma profecia, ou são várias profecias. Não é o caso do livro de Jonas. O livro de Jonas, na verdade, conta a história de Jonas. Um episódio, né, que é quando Deus manda Jonas ir até Nínive, ele quer ir para outro lugar e acaba dando no que deu. É, 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 A única profecia realmente que tem no livro de Jonas é lá no capítulo 3, quando ele efetivamente vai a Nínive e aí entrega a profecia. Qual é a profecia? Em 40 dias, Nínive será subvertida. Então, na verdade, o livro de Jonas é um livro para a gente se atentar não para a questão da profecia que ele entregou para os ninivitas. A preocupação maior não é essa. A preocupação maior do livro de Jonas é a gente enxergar o significado que a história tem para o povo israelita, né? Por quê? Jonas foi entregar uma mensagem para Nínive, mas a história de Jonas tem uma lição para ensinar aos israelitas. É esse o ponto que é importante frisar. O que acontece com Jonas, na verdade, é o que acontecia com o povo de Israel. Jonas, aqui nesse livro, ele bem representa o sentimento que havia dos próprios israelitas. Era uma nação, os israelitas, eles eram arrogantes, soberbos, por se acharem os únicos eleitos, os únicos escolhidos de Deus. Então, como os israelitas tinham essa sensação, esse sentimento de que Deus os privilegiava, eles eram escolhidinhos de Deus, os preferidos de Deus,
muitos israelitas tratavam as outras nações com desdém. Então, o sentimento que Jonas tem pelos ninivitas reflete o sentimento que os israelitas têm com relação, ou tinham, com relação às outras nações. Então, muita coisa que acontece aqui no livro ilustra isso. Por exemplo, vamos lá. Vocês já devem ter notado que desde que Jonas desobedeceu a Deus, ele teve uma trajetória de várias descidas, né? Eu vou frisar aqui, ó. Observem todas as palavrinhas que agora estão aparecendo aí em destaque para vocês. É onde aparece a palavrinha hebraica para descer. Quando Jonas desobedece a Deus, olha o que acontece. Ó. Primeiro, ele desce até Jope. Depois que desce até Jope, ele desce até o barco, como vocês estão vendo aí, onde a Bíblia fala que ele embarcou, literalmente em hebraico significa ele desceu até o barco. Dentro do barco, ele desce até o porão, porque foi lá que ele ficou adormecido, né? É o que diz aqui o versículo 5, ó, havia descido ao porão. E depois que... Aí vocês conhecem a história, né? Ele é despertado e os marinheiros o lançam ao mar, ele vai para as profundezas do mar. Ele vai parar lá no ventre do peixe. Tanto que aqui no capítulo 2, Jonas fala justamente isso. Ó. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. Ou seja, aqui tem uma ilustração, né? A vida de Jonas, desde que ele desobedeceu a Deus, foi uma constante descida. Desceu para Jope, desceu para o barco, desceu ao porão, até descer ao fundo do mar. Ou seja, uma constante descida. E até quando a Bíblia fala que ele dormiu, nós temos ali uma palavra hebraica que tem a ver com a descida, que é isso aqui, ó, dormir profundamente, que é uma palavra que é correlata. Então, ele desceu, ou seja, ele caiu em todos os sentidos. Ele caiu para Jope, caiu para o barco, caiu para o porão, caiu em sono até cair no fundo do mar. Ou seja, uma vida em constante descida. Então, isso ilustra o que acontece com toda pessoa que é rebelde contra Deus. Sempre em descida. E o final, qual é o lugar mais baixo para onde a pessoa que desobedece a Deus vai? Para o inferno. Isso ilustra aquilo que a gente acabou de ler sobre o diabo, né? Que ele caiu. Então, a queda está associada a isso, a desobediência. Outra coisa curiosa para se chamar a atenção no livro de Jonas é a ocorrência do adjetivo grande. Ó, mais uma vez eu estou destacando aí no texto, tudo que aparece aí colorido agora é onde aparece a palavra hebraica gadol, que é a palavra hebraica para grande. Ao todo, no livro de Jonas, há 14 ocorrências da palavra grande, em hebraico gadol. 14 ocorrências. Olha aqui algumas delas, ó. Grande cidade de Nínive, forte vento, que em hebraico é grande vento, grande tempestade, grande temor dos marinheiros, outra vez grande tempestade. Os homens tiveram grande temor ao Senhor. 17. O Senhor deparou um grande peixe. Percebe como constantemente a palavra grande está aparecendo? Porque também aqui tem uma ilustração, né? O que significa a palavra Jonas? O nome Jonas? Jonas significa, Jonas em hebraico é Iona. Iona. Iona significa pomba. Então, Jonas significa pomba. Pomba remete a um animal discreto, pequeno, modesto. Mas qual era o problema de Jonas? O problema de Jonas é que ele se achava maior do que a própria missão que ele tinha. Deus falou para ele, Jonas, vai até a grande cidade de Nínive. Só que ele se achou mais importante que a missão. E se achou no direito de tomar um rumo totalmente oposto, totalmente diferente. Ir para um lugar totalmente oposto, que é Tarsis. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um mapinha aí para vocês,
Só para vocês perceberem que Nínive fica numa direção, Tarsis, que acredita-se que era uma cidade da Espanha, ficava, onde hoje é a Espanha, ficava em outra direção. Jonas, ele se acha grande demais. Então, Deus o cerca de coisas grandes. Grande mar, grande vento, grande tempestade, grande peixe. Jonas é cercado por coisas grandes para que ele perceba a sua própria pequenez. Ele não é tão grande como ele achava. Ele não é tão importante quanto ele pensava. Por isso que lá no final, quando Jonas fica revoltado com o fato de Deus ter perdoado os ninivitas, Deus faz uma pergunta para ele. Não hei de eu ter compaixão da, novamente, grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o bem e o mal? Ou seja, Jonas, como é que você vai resmungar, vai reclamar, vai questionar a maneira como eu trato uma grande cidade como Nínive, onde há 120 mil pessoas? Jonas, você é um. Nínive é 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho aquilo que eu prometi, né? Que era falar aí sobre a questão da direção que Jonas toma. Deixa eu pegar aqui, ó. Pronto. Olha aí, ó. Essa era a rota que Jonas deveria fazer. Só que ao invés de Jonas ir para Nínive, que fica aqui à direita do mapa que a gente está vendo, ele vai na direção de um lugar totalmente oposto, que é Tarsis. Deixa eu ver se aparece aqui. Não, não apareceu. Calma aí. Ah, vai aparecer agora. Olha aqui, ó. Nínive está à direita. Onde que fica Tarsis? Deixa eu ver aqui. Puxa, não apareceu ainda aqui no mapa. Tarsis é uma região para cá, gente. Para essa parte aqui, tá? Resumindo. Tarsis é para cá, para a esquerda. Em vez de Jonas vir aqui para a direita, que é Nínive, ele vai na direção esquerda, ou seja, numa direção totalmente oposta. Isso é o problema de a gente, é o que eu já disse em algumas igrejas, né? O fato de Deus ter uma grande obra na sua vida não faz de você uma pessoa grande. Grande é a obra que Deus tem, não você. Talvez esse fosse o problema de Jonas. Deus tinha uma grande obra para fazer em Jonas. Qual era a obra? Ele pregar a grande cidade de Nínive. Só que Jonas se achou maior do que a própria obra e se achou no direito de ir para onde ele quisesse. E aí deu no que deu. Então, o livro de Jonas é um exemplo do Antigo Testamento da maneira como Deus ele se interessa pela salvação de todos os povos, e não apenas de Israel. Deus sempre quis salvar todos os povos. Ah, Deus escolheu Israel. Sim, Deus escolheu Israel não para salvar apenas Israel. Deus escolheu Israel para que Israel fosse uma nação sacerdotal. Isso está em Êxodo, capítulo 19, versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Vós me sereis reino de sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Interceder, mediar a relação dos homens com Deus. Então, a função de Israel seria cumprir uma função sacerdotal em favor de todas as outras nações. Porque desde que Deus chamou a Abraão, a promessa era abençoar todas as nações. Está aí, ó, Gênesis 12, versículo 3.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a ideia não era abençoar só os descendentes de Abraão, era fazer com que a bênção de Abraão alcançasse todas as famílias da terra. Deus sempre quis salvar todos os povos. E o livro de Jonas é um livro do Antigo Testamento, mostrando para o povo israelita que a salvação, o perdão, a graça, a misericórdia divina não são exclusivas deles, que Deus tem o interesse de salvar todos os outros povos, tá? Bom, evidentemente, uma das partes mais polêmicas do livro de Jonas é a questão de ele ter ficado no ventre do peixe. E aí o questionamento que se levanta é: como é que Jonas ficou 3 dias dentro do peixe e saiu de lá vivo? Primeira pergunta, Yuri, isso de fato aconteceu? Jonas realmente ficou dentro do peixe ou isso aqui é apenas uma grande parábola, uma grande história da carochinha, ou apenas uma ficção, uma parábola, uma alegoria? É algo real ou algo lúdico? Sim, nós podemos dizer que isso é algo real. Por que nós acreditamos que isso é algo real? Porque Jesus comparou a sua morte e ressurreição com o que aconteceu com Jonas. Isso está, salvo engano, em Mateus capítulo 11 ou capítulo 12. Deixa eu ver se eu encontro o versículo aqui rapidinho. Evangelho de Mateus. Está aí, ó, capítulo 12, versículo 39 e 40. Porém, não se lhe dará outro sinal senão o profeta Jonas. Aí diz, ó, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, se Jesus comparou a sua morte e ressurreição com aquilo que aconteceu a Jonas, é porque ele está indicando para a gente que nós devemos entender que o que aconteceu com Jonas foi literal. Se Jonas não ficou no ventre do peixe e saiu de lá vivo, então não tenho por que acreditar que Jesus também ficou 3 dias no sepulcro e saiu de lá vivo. Se a história de Jonas é fictícia, então a ressurreição de Cristo também seria fictícia. Então essa é uma primeira razão. Dá sim, nós podemos sim acreditar que a história é real, porque Jesus, o próprio Jesus, assinou embaixo na história, quando fez essa comparação de Jonas a si próprio. Outro motivo por que podemos acreditar que a história é real é que o que aconteceu com Jonas não foi fato único na história. Existem outros relatos de pessoas que foram engolidas por grandes peixes e conseguiram sobreviver, tá? Vocês podem pesquisar isso na internet, em outros livros, que há relatos sobre isso. Então, o relato de Jonas também não é exclusivo. E outra coisa também que a gente pode observar é que lá em Jonas, no capítulo 2, quando ele está dentro do peixe e faz a oração, ele diz aqui no versículo 3, no versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu me ouviste a voz. Ó, eu vou ler agora esse versículo na versão corrigida. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, tu ouviste a minha voz. A palavra que Jonas usa aqui é a palavra Sheol. Sheol, em hebraico, tem a ver com a região dos mortos, o lugar dos mortos. O que eu quero dizer com isso? Provavelmente, quando a Bíblia fala que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, provavelmente isso não quer dizer que ele ficou esse tempo todo acordado, pensando na vida e pensando um jeito de sair de lá, né? Provavelmente, enquanto Jonas estava no ventre do peixe, ele estava desacordado. Ele pode ter ficado em coma, pode ter, enfim, ter sofrido alguma questão aí que ele de fato ficou apagado lá. E depois saiu, quando o peixe o cuspiu na terra, de alguma forma ele conseguiu voltar à consciência.
Alguns estudiosos até sugerem que Jonas talvez tenha morrido. Alguns estudiosos sugerem que Jonas morreu no ventre do peixe e depois ressuscitou, ressurgiu. E aí os estudiosos que defendem isso relacionam dois argumentos. Primeiro argumento é o que Jonas fala aqui, ó, do ventre do inferno gritei, já que inferno é a região dos mortos, então poderia ser uma alusão a isso, né? Que Jonas, então, ele ficou, vamos dizer assim, clinicamente morto, vamos dizer assim, né? No linguajar de hoje. E como Jesus se compara a Jonas, e ele fala, da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, eu ficarei no ventre da terra. Bom, se Jesus estava morto quando estava no sepulcro e depois ressuscitou, então pode ser que a comparação com Jonas também tenha a ver com isso. Talvez Jonas, enquanto estava no ventre do peixe, estava morto e depois ressurgiu. Enfim, são hipóteses que se levantam para poder explicar o que aconteceu com ele. Eu acredito que é suficiente a gente pensar que Jonas ficou desacordado e depois voltou à consciência. Eu acho que isso é mais plausível e tem mais a ver com aquilo que o texto informa para a gente. Beleza? Alguma dúvida, gente? A única coisa que, para complementar só um pouquinho, quando o senhor falou do povo de Israel, é um povo assim, Jonas serve como um corretivo, né? O povo de Israel, por se sentir orgulhoso, que achar que só eles têm direito. Isso é até hoje, né? Até hoje nós somos assim. Até hoje nós achamos que nós somos o povinho escolhido, não tem ninguém mais para entrar, né? E essa história de ele ficou com raiva, porque a gente fica com raiva também. Quando você vê alguém fazendo uma maldade e você vai lá e vai pregar para aquela pessoa. Eu não vou nada, não quero que ele se salve, não. Ele tem que pagar pelo que ele fez. Né? Nós temos esse coração. Não adianta passar uma tintazinha bonitinha, brilhosa nos cristãos, que a gente é assim, né, pastor? A Bandido bom é gente olha. bandido morto. Isso aí, hoje em dia, então, com essa maldade crescendo aí, é difícil você pensar assim. Você olhar para Nínive, eu não sei, pelo seu quadrinho, eu acho que Jonas já estava morto quando Naum começou a profetizar, não sei, né? Eu só Sim, olho pelo sim, seu. sim, tem uma boa Então, diferença entre eles. porque se ele tivesse vivo, ele estaria rindo. É Sinceramente. verdade, verdade. Eu não te falei, e daí ia falar assim, eu não te falei, É Deus, bem por feito. que que lá, por que que lá atrás eu tive que sofrer tudo isso para chegar onde Nínive chegou, né? Eu fui lá, preguei tudo bem, eles voltaram, eles entraram. É o que acontece, quantas pessoas que a gente prega, evangeliza, as pessoas são batizadas, começam a pregar, começam a fazer a obra do Senhor. Quando a gente abre os olhos, aquelas pessoas voltaram a práticas antigas. Pois Né? é, Então, é o quê? Fulminar todo mundo, não tem mais segunda chance. pois é. Né? Então, fica uma coisa. Eu olho a primeira coisa que eu fui ver no seu quadril, caramba, ainda bem que ele já deve ter morrido. Porque senão ele certamente falou para Deus: Eu não te falei? Né? Porque não teve jeito, Nínive não. Porque quando eu só falou, eu vou até procurar depois esses métodos aqui de. Até escrevi aqui, ó, métodos de tortura, né? Isso, Mas quando você vê esse tipo de povo, a vontade é fazer, Senhor, vai lá com a sua justiça e mata todo mundo, porque não tem jeito. É a nossa justiça. A gente fala assim, Senhor, tu diz que tem jeito, mas para mim não tem. Eu pois vou é. lá, vou pregar, o senhor vai ficar comovido, vai salvar aquele povo, e daqui a pouco eles vão voltar. Ó, voltou. Aí como é que eu pego isso aqui? Hoje eu posso pregar, ó, gente, não adianta pregar, não. Viu o caso de Jonas, viu o caso de Naum? Você vai se desgastar, vai ficar nesse lugar, vai correr perigo de vida, vai perder cabeça, vai perder mão, vai perder família, vai perder tudo, e eles vão voltar às mesmas práticas, gente. Pois é. Pode se levantar um assim. O alento que a gente tem com relação a essa história, né, pelo menos de Jonas e Naum,
De certa forma, é o intervalo que há entre eles, né? Nós temos aí Uhum. um intervalo de mais ou menos uma geração, que É, tem Jonas é do bastante aqui. século 8, Naum, desculpa, É, Jonas é do século 7 e o Naum é do século 6. Então a gente tem um intervalinho aí de uma geração. Então, de certa forma, talvez a mensagem de Jonas não resolveu o problema da cidade de Nínive como um todo, mas pelo menos foi eficiente para aquelas 120 mil pessoas da época dele. Pelo menos aquelas 120 mil pessoas que era o alvo da ação divina, pelo menos aquelas naquele tempo tiveram um arrependimento. O que provavelmente aconteceu e que acontecia com Israel frequentemente é que uma geração se converte, a geração seguinte volta para a prática da impiedade. É só a gente lembrar da época dos juízes, né? Na época dos juízes não foi exatamente assim? O povo se isso. arrependia, Deus livrava. Logo em seguida, a nova geração já voltava para o pecado de novo, ou seja, era um ciclo vicioso. Então, provavelmente, isso aconteceu. Foi talvez eficiente para aqueles indivíduos, mas não, infelizmente, não para a cidade, para a história da cidade como um todo. Então, tudo É, isso é bem ilustrativo disso. se a gente for um bom cristão, cristão calminho, bonzinho, a gente vai ver exatamente isso. Exatamente como Nínive. Tinha essa quantidade de pessoas que Deus talvez quisesse salvar, né? Aquelas ali valem a pena. Para aquele tempo, aquelas ali foram salvas. Aí vão se perdendo, como aconteceu mesmo com o povo de Israel, né, pastor? Só Pois deu o é. exemplo na época do, né? Foram tirados do Egito, tudo bonitinho, né? Tudo charmosinho, ficaram tudo no deserto, Pois é. né? Então, e olha, e não eram os gentios, eram os cristãos, né? E Então, de tudo assim, isso, é bom ressaltar que isso mostra também a justiça divina, a justiça e a misericórdia. isso Porque, de aí, certa maneira, é importante que Deus haja dessa forma para que naquele grande dia ninguém tenha argumento para dizer, ah, mas o Senhor não deu chance, o Senhor não deu uma oportunidade, né? De certa forma, toda boca vai se calar diante de Deus, porque esses exemplos mostram que, mesmo quando Deus dá as chances, nós temos o que a história mostra para a gente, de pessoas que negligenciam, que isso, rejeitam, que se rebelam e por aí vai. é isso aí. Vamos fazer uma pausa agora, já são 4h17, fazer uma pausa de 5 minutinhos, a gente já retorna. Tá ótimo, então.
Vamos lá. Bom, a gente está aí destacando hoje as mensagens proféticas que foram entregues para nações fora de Israel, né? A gente está aqui explicando que os profetas, eles não eram missionários na concepção que a palavra tem hoje, já que os missionários eles têm por objetivo converter os povos para onde eles são enviados ou a quem eles são enviados. Contudo, os profetas, eles de certa forma entregavam suas mensagens destinadas também a essas outras nações. Então, falamos aí do caso de Jonas e de Naum. Outro profeta que se enquadra bem aí nesse perfil é o profeta Obadias. Diferentemente de Jonas e Naum, que falam sobre... Deixa eu ver. Oi, Tânia, quer falar? Rapidinho, agora no intervalo, eu lembrei de uma passagem que eu li agora semana passada, que eu achei, assim, parece aquelas passagens que a gente acha que não estava escrito na nossa Bíblia, acaba encontrando, né? E que eu acho que combina muito com isso. Fala o seguinte, está lá em João, capítulo 10, versículo 16, em que Jesus fala o seguinte: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor, né? Então, quando a Perfeito. gente lê uma passagem dessa, a gente consegue entender por que de Nínive, por que de povos que a gente acha que não são merecedores da graça nem da misericórdia de Deus, porque lá naquele meio tem ovelhas do Senhor, que ele chama de ovelhas, estão em outro aprisco, mas que convém, né, que elas se tornem do mesmo rebanho. Eu acho que isso aí É, é o fundamento, acho que do evangelismo, né, da gente, da missão da gente, né? tem várias passagens bíblicas que ressaltam isso. Por exemplo, o maior missionário da igreja primitiva foi o apóstolo Paulo. E quando ele conta o seu testemunho, ele se dá de exemplo, né? Ele fala que o Senhor o salvou, ainda que ele fosse o principal dos pecadores, como ele mesmo diz, né? 1 Timóteo 1,15. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, ele era alguém que não merecia, entre aspas, né? No sentido, de fato, de ter sido tão cruel. Na verdade, ninguém merece, mas ele foi um camarada cruel com a igreja. E o Senhor o resgatou. Então, de certa forma, o testemunho dele o impele a alcançar outras pessoas. A mesma coisa pode se falar de Pedro. Pedro, quando ele comenta sobre a vinda do Senhor, ele fala que o Senhor não retarda a sua promessa, segundo Pedro 3,9, mas ele é longânimo, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, Deus tem o interesse de salvar todos, todo tipo de gente, toda etnia, até aquelas pessoas que a gente não gosta, porque o Senhor ama a todos. Então, isso é bastante reforçado. Só que, infelizmente, com frequência, nós ignoramos isso, negligenciamos isso e deixamos algumas filosofias seculares afetarem a nossa cosmovisão cristã. Isso, de certa forma, cumpre o que Jesus disse lá em Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui, de certa forma, atinge até a igreja, até os crentes. Muitos crentes, vendo a iniquidade se multiplicar, deixaram o seu amor se esfriar. Nós não podemos deixar isso acontecer com a gente. Nós precisamos conservar o amor em nosso coração, para que a gente não repita o mesmo erro de Jonas. Porque o curioso caso de Jonas é que ele foi rebelde e Deus foi misericordioso com ele. Só que ele não queria que Deus tivesse a mesma misericórdia que ele recebeu, que ele tivesse com outra nação. Olha o egoísmo de Jonas. Quando foi para ele, Jonas, ser perdoado por Deus e sair do peixe, ele aceitou o perdão.
Ele ganhou o perdão. Agora, quando foi para Deus perdoar uma outra nação, aí Jonas viu com maus olhos. Isso me lembra aquilo que Paulo escreveu a Tito. Tito, capítulo 3. Eu acho muito bonito esse versículo aqui, versículos 2 em diante. Olha o que Paulo recomenda a Tito. A ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Ou seja, tem que ser manso com todos. Porque também nós, isso aqui eu acho sensacional que Paulo explica, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, vendo na malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ou seja, tudo aquilo que a gente critica nas pessoas do mundo, a gente também já foi. A gente também já foi insensato, desobediente, invejoso, etc. Mas, quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ou seja, nós éramos tudo aquilo que a gente critica os ímpios serem hoje. Até o dia que apareceu a benignidade de Deus em nossa vida, não pelas nossas obras, porque a gente não merece, mas pela sua graça ele nos resgatou. Então, se Deus foi gracioso conosco, convém que a gente também deseje que ele seja gracioso com outras pessoas. Isso também remete, isso também vai nos lembrar aquela parábola também, né, que Jesus contou do credor incompassivo, que é a parábola em que um camarada tem uma dívida muito alta que o rei perdoa. Mas esse camarada que foi perdoado de uma dívida muito alta tinha outras pessoas que lhe deviam menos. E ele não perdoou. Olha quantos textos, de certa forma, se relacionam, né, com essa história. Então, é muito bacana a gente ver essa graça divina nos dando essa lição. Bom, vamos lá. Além de Jonas e Naum, falávamos agora de Obadias. Obadias, ele é um profeta que entrega a sua mensagem aos edomitas. Edomitas. Lá na apostila que eu mandei para vocês, inclusive, tem um histórico da relação do povo israelita com os edomitas, né? Lembrando que os edomitas, eles são descendentes de Edom, que é o outro nome de Esaú, enquanto os israelitas são descendentes de Jacó. Então, de certa forma, eles são povos irmãos, só que eles nunca tiveram uma relação muito amistosa. A gente vê na Bíblia, desde o deserto, quando Israel ainda estava com Moisés, desde o deserto até o cativeiro babilônico, a gente vê certa animosidade na relação entre israelitas e edomitas. Então, depois vocês dão uma conferida lá na apostila, onde eu coloquei alguma coisa aí sobre esse tema. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui agora é que qual é a mensagem de Obadias para os edomitas? Bom, primeiro, qual é o contexto? Provavelmente, Obadias ele exerce o ministério, olha aqui, ó, na época do cativeiro babilônico, ou seja, na época que os israelitas, os judeus foram oprimidos pelos babilônios. Durante aquela época, os edomitas estavam celebrando o fracasso dos judeus. Eles estavam festejando a derrota dos judeus. Então, a mensagem de Obadias para aquela nação é uma mensagem que também tem muito a nos ensinar, né? Por quê? Ó, deixa eu abrir aqui o livro para a gente ver algo interessante, né? Obadias é o livro do Antigo Testamento que não tem capítulo, né? Ele só tem versículos. Então, é um livro bem pequeno, dá para você ler rapidinho. Vou chamar a atenção aqui, ó, para Obadias. Deixa eu ver aqui, ó. Versículo 10.
Olha aqui, Obadias, versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á de vergonha. Ou seja, Obadias já critica o fato dos edomitas serem violentos com os judeus. No dia em que estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Aí que está o versículo-chave do livro, que é o versículo 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. O dia da sua calamidade. Olha que coisa curiosa. Obadias está falando. Vocês não deveriam se alegrar com a calamidade dos judeus, que são seus irmãos. Vocês estão festejando o fracasso e a calamidade dos seus próprios irmãos. Aí o profeta diz o seguinte, ó, deixa eu ver aqui, ele vai desenrolando tudo isso que eu estou explicando. Ó. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Ou seja, os edomitas festejaram a calamidade dos judeus e não apenas isso. Ajudaram a saquear os bens, colocaram armadilhas contra os judeus, ou seja, eles aprontaram, né, para poder tornar a situação de Judá ainda pior. Aí o profeta dá o recado para eles, Obadias, versículo 15. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Gente, isso aqui é terrível que o profeta está falando. Terrível. Como tu fizeste, te fará contigo. É a lei da semeadura. O que você plantou, você vai colher. O que você desejou para o outro, você é quem vai sofrer. O mal que você torcia para o outro, é você quem vai sofrer. Na Bíblia, a gente tem um belo exemplo de Ramã, né? Que preparou a forca para Mardoqueu e acabou ele próprio sendo enforcado. Por isso que a Bíblia fala muito de perdão, de benignidade, de bondade, ou seja, de a gente nutrir sentimentos bons. Porque quando a gente nutre sentimentos ruins, a maldade que a gente deseja ao outro acaba sobrevindo a nós. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque o livro de Obadias nos dá muito essa lição. Primeira, uma lição importante: a gente nunca deve ser indiferente à dor alheia. A gente nunca deve ser indiferente ao problema alheio. Porque o que hoje afeta o meu irmão pode um dia afetar a mim. Por isso que eu tenho que ser muito cuidadoso e não ser uma pessoa alienada, uma pessoa indiferente, uma pessoa que não tenha empatia. Olha esse versículo aqui, ó, Provérbios 24, versículo 11. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Ou seja, se você pode fazer alguma coisa para livrar alguém de algo mal, faça o que tiver ao teu alcance. Faça. Se tem algo que dá para você fazer, faça. Aí olha o que o sábio fala. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não considerará? Aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Gente, que coisa, hein? Quando ele fala aqui, ó, eis que não sabemos, é a fala de uma pessoa indiferente. Eu conheço a dor do meu irmão, eu conheço o sofrimento do meu irmão, eu posso fazer algo pelo meu irmão, mas decididamente eu resolvo não fazer nada. Eu resolvo ignorar. Eu resolvo menosprezar a dor alheia. Aí o que o sábio fala? Aquele que pondera os corações não considerará? Olha que reflexão, né? Que a gente precisa ter sobre isso. De a gente não ser indiferente à dor alheia. E, além de não ser indiferente à dor alheia, de também não festejar a dor alheia, ainda que o outro seja nosso inimigo. Quando eu digo inimigo, digo de pessoas humanas, né, que nos fazem algum mal. Eu não devo festejar e celebrar nem a dor
de uma pessoa que seja meu desafeto, nem dele. Esse mesmo capítulo fala sobre isso. Ó, Provérbios 24, observe o versículo de número 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal os seus olhos e desvie dele a sua ira. Eu não devo me alegrar nem quando o meu desafeto sofre um prejuízo, porque Deus pode ver isso com maus olhos. Ainda que o sofrimento do meu desafeto seja justo, ainda que o sofrimento do meu desafeto seja justo, eu não devo celebrar a morte, a dor, a doença, o mal, ainda que eu saiba que tudo isso pode ser consequência das escolhas que a pessoa fez. Então, por exemplo, vamos supor um marginal, um bandido. A consequência inevitável de uma vida bandida é a morte. Então, naturalmente, se a pessoa não larga a vida criminosa, em algum momento vai ser preso ou vai ser morto. E, de certa forma, nós que temos fome e sede de justiça, o que a gente não quer é ver a pessoa solta por aí fazendo mal às outras. A gente quer que seja feita justiça. E, nesses casos, pode ser que de fato, acabe ocorrendo um mal sobre a pessoa. O bandido, por exemplo, pode morrer, pode ser morto, né? Um bandido que troca tiro com a polícia, ele pode fatalmente acabar sendo morto. Qual é o sentimento que eu tenho que ter quando isso acontece? Bom, meu sentimento cristão é, vamos lá, primeiro, nós somos cidadãos, enquanto cidadãos a gente entende, sim, que essa é a vida que a pessoa escolheu. É a consequência do tipo de vida que a pessoa adotou. Por outro lado, isso não significa que eu deva celebrar a morte. É mais uma vida que foi para o inferno. Infelizmente, não tinha outra saída para aquela pessoa. Aquela pessoa decidiu viver no crime e morreu no crime. Aconteceu, veio o juízo, veio a justiça, aconteceu, inevitável. Vai sofrer as consequências das suas próprias escolhas. Porém, no fundo do meu coração, não pode haver alegria com isso. Tem que haver uma sincera contrição. Puxa, é mais uma alma que a gente perdeu. É mais uma alma que foi para o inferno. É mais uma alma que não vai alcançar a salvação. Infelizmente, se perdeu. Não estou dizendo que a gente vai poupar a pessoa de sofrer a consequência das próprias escolhas. Não é isso. Mas é a questão de a gente não ter alegria, ter prazer com a dor alheia. Esse foi o erro dos edomitas. Tudo aquilo que estava acontecendo com o povo judeu era justo, era juízo divino, era Deus castigando o seu povo pelos anos que o seu povo lhe foi rebelde. Mas isso não dava aos edomitas o direito de terem prazer em ver os judeus sofrerem. Por isso que Deus levanta o profeta e fala: o que vocês fizeram, vocês vão sofrer. O que vocês desejaram, vocês vão sofrer. Porque do meu povo eu cuido, eu trato do meu povo. Mas vocês não podem ter esse sentimento de prazer e satisfação vendo alguém sofrer. Beleza, gente? Deu para entender aí essa mensagem de Obadias? É o exemplo que o senhor deu ainda há pouco, né, pastor? Como a gente era no passado, né? Muitas pessoas talvez quisessem o nosso mal exatamente, às vezes alguma maldade, né? Essa semana eu vi um testemunho de um pastor que ele vivia entre os violentos, né, numa comunidade, e aí ele resolveu atender o pedido de um evangelista que chamou ele para a igreja. Ele saiu do grupo e foi para a igreja. Enquanto ele estava no culto, houve uma confusão lá na comunidade, matou todos os amigos dele que estavam naquela roda e ele foi poupado. E hoje é pastor. Então, quer dizer, às vezes a gente olha para o inimigo, olha para uma pessoa violenta, olha para uma pessoa que está na marginalidade e fala assim, merece a morte. Mas Deus, de repente, tem um plano sobre aquela vida. Aquela coisa que a gente usa tanto, né? Deus tem um plano na sua vida, né?
Deus tem um projeto para você. E na hora de falar isso para uma pessoa que está te assaltando, ou matou uma pessoa conhecida, ou está aí fazendo besteira pelo mundo, né? A gente quer mais é que a pessoa realmente. A gente vai celebrar quando a gente olha até na internet. Eu falei até para o meu marido assim: eu vou tirar alguns sites, né? Que eu acompanho, que eu sigo, porque a gente acaba celebrando a morte de uma pessoa assim. Pois é, Nós acabamos celebrando. pois é. Isso Nosso é amor se muito, esfria, muito. né? Eu me lembro que no passado, quando uma pessoa era assassinada na rua, todo mundo se juntava ali, as pessoas choravam, lembravam da mãe, lembrava do pai, da esposa, sei lá. Hoje em dia, o pessoal fica tirando foto, fica Sim, sim, faz postando nas live, redes faz ao sociais. vivo, sim. Isso. Então, assim, essa coisa aí é uma pregação que tem que ser constante na igreja. A A gente tem gente aprender perdido essa exatamente sensibilidade. isso. Quando fala que o amor de muitos vai se esfriar, a gente olha muito para a política, para os marginais em termos, mas esquece que o amor de muitos dentro da igreja vai se esfriar. Isso aí. Você vai entrar com a sua Bíbliazinha, vai cantar louvores maravilhosos, vai falar amém, vai falar que já leu a Bíblia 400 vezes, mas na hora de praticar o amor, a compaixão, já foi tudo embora, Pois é, né? não tem a sensibilidade, não tem mais a empatia. A gente, olha como as mensagens desses profetas, elas estão bem relacionadas, e às vezes, ainda que cada um trate de um contexto diferente, a gente percebe uma certa harmonia entre eles, né? Uma certa sintonia entre eles. Uhum, Por que que eu estou comentando isso? Olha o caso agora do profeta Abacuque. Vamos ver aqui rapidinho o profeta Abacuque. Porque Abacuque, ele também é um profeta, desculpa, ele também é um profeta que ele está indignado com a violência da sua época. De certa forma, Abacuque ele tem uma revolta parecida com a de Jonas. Jonas é revoltado com a violência dos ninivitas. Abacuque é revoltado com a violência dos judaítas, né? Que são os seus próprios conterrâneos judeus. Olha como é que Abacuque inicia o livro. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Observe que Abacuque ele está indignado com a violência da nação, com a maldade do povo, e está questionando o que é que Deus vai fazer para poder mudar essa situação. E, naturalmente, o que é que Abacuque espera? O que Abacuque espera é que Deus visite seu povo com justiça. Naturalmente. Deus quer juízo. Melhor, Abacuque quer juízo. Só que Abacuque não contava com a resposta que Deus ia dar para ele. Por quê? Qual foi a resposta que Deus deu a Abacuque? Olha o versículo 5, Abacuque 1:5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Que obra é essa? Versículo 6. Eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Vou resumir aqui para a gente não tomar tempo. Em resumo, o que Deus está explicando para Abacuque é: Abacuque, você está indignado com a violência, né? Fica tranquilo, eu tenho a solução. A minha solução será: eu vou levantar os caldeus, os babilônios, vou levantar os babilônios, e eles vão possuir moradas que não são suas. Ou seja, eles vão estender o império e vão subjugar o povo judeu. Em resumo, é o que Deus explica para Abacuque. Quando Abacuque ouve essa mensagem de Deus, de que ele executaria sim juízo, mas ele levantaria os caldeus para poder realizar essa obra, aí Abacuque questiona. Ele faz um questionamento. Olha o versículo 13, que eu destaquei agora, Abacuque 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar. Por que, pois, olha para os que procedem aleivosamente
e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Olha o questionamento que Abacuque está fazendo. O questionamento é: tá certo que o meu povo judeu é um povo ímpio, violento. Só que o povo caldeu é pior. O povo babilônico é pior. Eles são mais ímpios. Aí o que Abacuque questiona é: como é que o Senhor vai levantar os babilônios, que são piores, para nos disciplinar? Não faz sentido. Deus está prometendo tratar o seu povo usando um povo que é pior do que ele. Quando Abacuque ouve isso, ele fica indignado. Então, Deus dá a resposta para ele, explicando o que exatamente pretendia fazer, mas, em resumo, o que Deus fala através de Abacuque é: o justo, pela sua fé, viverá. O que Deus garante ao profeta é que os babilônios sofreriam também com o castigo divino, ou seja, a batata deles estava assando, Deus ia cuidar deles também. E o seu povo, entre o seu povo, quem fosse fiel, quem fosse justo, iria permanecer. Quando Abacuque compreendeu a maneira como Deus ia tratar a sua nação, é aí que Abacuque faz a oração do capítulo 3, que é uma oração frequentemente mal interpretada, porque as pessoas pegam, por exemplo, o versículo 2 e isolam o versículo 2 do contexto do livro. Quantas campanhas e quantas festividades eu não já preguei baseado nesse texto aí, Abacuque 3:2, porque o pessoal pensa que o profeta está proclamando avivamento para a igreja. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aí as pessoas leem esse versículo e ficam com a impressão de que de que o profeta estaria clamando para Deus avivar a sua obra, avivar no sentido assim de animar, deixar a sua obra, né, animada, fervorosa. Aí as pessoas geralmente aplicam isso à igreja, né? Como se fosse um avivamento para a igreja, uma igreja avivada, uma igreja cheia de poder. Só que não é disso que o profeta está falando. É só a gente pegar os 2 versículos que a gente leu e compará-los. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Abacuque, capítulo 1, versículos 5 e 6, e Abacuque 3, versículo 2. Vocês podem observar que, na verdade, o capítulo 3, a oração do capítulo 3 é uma resposta àquilo que Deus falou no capítulo 1. O que Deus tinha falado? Ó, realizo em vossos dias uma obra. Então, o que o profeta pede? Aviva a tua obra. Avivar aqui é o quê? É dar vida, é dar existência, é realizar. Já que Deus falou que ia realizar uma obra, então o profeta fala. Então, realiza. Não é avivamento de fervor espiritual, de despertamento espiritual. Avivar aqui é sinônimo de realizar, dar vida, ou seja, trazer a existência. Faça aquilo que você prometeu, coloque em prática. Faça a tua obra. Deus tinha falado: essa obra que eu vou fazer será feita em vossos dias. O que o profeta fala? Senhor, faça a tua obra no meio dos anos. Deus tinha falado: vós não crereis quando vos for contada. O que o profeta fala? No meio dos anos a notifica, ou seja, mesmo que ninguém acredite, conta a si mesmo. Qual era a obra, então? A obra era: eu vou levantar os caldeus, vou diminuir um pouquinho, eu vou levantar os caldeus, nação amarga e apressada, para oprimir o meu povo. Ah, o Senhor vai levantar os caldeus? Então só te peço, ó, na ira, lembra-te da misericórdia. Ou seja, a obra que o profeta Abacuque está pedindo para Deus trazer à existência era o juízo divino sobre Israel, sobre Judá, através dos babilônios. Porque o profeta tinha entendido que seria dessa forma que Deus iria purificar a nação.
Por isso que ele começou a oração dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Por que que ele disse que temeu quando ouviu a palavra? Porque o que Deus tinha dito para ele era assustador. Deus tinha dito que levantaria os caldeus, os babilônios, nação amarga e apressada. Quando Abacuque ouve que Deus iria levantar os inimigos, Abacuque ficou preocupado, temente. E diz: eu ouvi e temi. Só que depois que Abacuque entendeu que o propósito seria resgatar, disciplinar e corrigir o seu povo, então ele descansou em Deus, só pedindo o seguinte, ó, na ira, ou seja, quando o Senhor estiver executando o juízo, se lembre da misericórdia. Que curioso, né? Ele começou o livro dizendo: até quando eu vou clamar violência e não vai fazer nada? Aí na oração ele diz: calma, Deus. Na ira, lembra-te da misericórdia. É aí que vem o versículo mais famoso de Abacuque, que tem a ver com todo esse contexto que eu acabei de explicar, que é Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai se alegrar com o quê? Ele vai se alegrar com a dor do povo? Ele vai se alegrar com a miséria do povo? Ele está se alegrando com o castigo do povo? Não, não é essa alegria. Tudo que ele descreve aqui no 17 é o efeito do juízo divino. Quando Deus levantasse os caldeus para disciplinar os judeus sofreriam com isso. Problemas na fauna, na flora, a figueira não ia florescer, os campos não iam produzir, as ovelhas iam ser roubadas, ou seja, os babilônios iam devastar a terra. Só que uma vez que o profeta entende que tudo isso serviria para disciplinar e corrigir o seu povo, ele diz: exultarei no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar, não com a dor, mas eu vou me alegrar com a salvação. Eu vou me alegrar com o fato de que Deus vai usar de tudo isso para, no final, produzir um propósito benéfico. Qual será o propósito benéfico? A conversão e redenção do povo. Um povo que antes praticava tanta violência, a nação vai acabar se convertendo e se arrependendo de todo o mal que fez. Então, percebe como Abacuque, assim como outros profetas, eles têm esse dilema de lidar com pessoas rebeldes e ficar ansiosos para que Deus execute o juízo. Mas depois que eles entendem a maneira de Deus tratar o povo, eles descansam em Deus e acabam se entregando a esse amor divino, né? Que é um amor que, como o autor de Hebreus fala, Deus castiga a quem ama, ele açoita a qualquer que tem por filho. Então, Deus não tem prazer com a dor de ninguém. Deus ele promove a dor quando necessário para salvação, né? É o que Lamentações também fala, tá? Só para a gente terminar, ó. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 31. Porque o Senhor não rejeita para sempre, não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Porque o Senhor não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem o prazer de punir ninguém, gente. Deus não tem prazer de aplicar juízos e castigos sobre ninguém. Quando Deus aplica isso, é porque ele enxerga a necessidade de usar desses meios para poder salvar aquela pessoa. Então, nós também não devemos ter prazer na dor de ninguém, no sofrimento de ninguém. A gente tem que ter o prazer, sim, na salvação, no resgate, na libertação. Às vezes, para que esse benefício da salvação seja alcançado, o caminho vai provocar dores. Mas a gente não se alegra com a dor, a gente se alegra com o objetivo. O objetivo é a salvação. Beleza? Só uma perguntinha rapidinho, que eu já sei que já está acabando.
No caso, assim, eu não sei. Agora, com essa sua visão, eu vou ler com mais calma Abacuque. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que Abacuque não profetizou. Ele tinha uma visão do povo, não sei se eu estou errada. Ele tinha uma visão do povo de Deus, que estava um povo violento, estava um povo fora dos caminhos do Senhor. Aí ele recebe de Deus a informação que Deus levantaria um povo inimigo pior do que estava o povo de Deus, para corrigir, para manter, para lançar juízo sobre o povo de Deus, e aquilo revolta Abacuque. Até que, né, ele começa a entender de Deus que Deus estava acima de tudo, Deus estava sabendo o que estava fazendo, né? Que aquilo realmente é o que o povo de Deus necessitava naquela hora. Então ele sai da revolta dele com povo de Deus para o clamor pela misericórdia de Deus pelo próprio povo. Bem, o que o senhor está fazendo é ok, eu aceito, numa boa, o que vem de Deus, né? Independente do que possa vir a ocorrer, é Deus que está no negócio, e o papel dele agora se torna só em clamar por aquele mesmo povo que ele estava odiando no final, né? Então, assim, quando se fala assim, Abacuque é um livro profético. Na verdade, é um livro sobre o profeta, os momentos de profeta. Ele sente raiva, ele vai lá e bate papo com Deus, daqui a pouco ele já está intercedendo pelo povo de novo, né? Porque não tem a profecia, que nem o senhor falou, né? De Jonas, que tinha uma profecia, no dele você não vê, né? Uma Assim, profecia é que, na direto, né? verdade, o que acontece? Sim, toda essa construção, essa leitura que você fez do texto, ela está correta. É que, assim, é, 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 de certa forma, a gente entende que a profecia do livro seria justamente aquilo que ele alega ter Deus falado com ele. Deus revelou para ele que levantaria os Isso. caldeus para poder castigar o povo. Então, de certa forma, isso que ele narra como sendo o que Deus revelou para ele é a profecia que ele tem a entregar. É a mensagem que ele tem a entregar. Olha, Então, o que eu tenho a avisar para vocês, de acordo com aquilo que Deus me disse, é que Deus vai realizar uma grande obra em que ele vai levantar os caldeus para castigar vocês. Só que o povo não ouviu Abacuque, assim como isso. também não ouviu os profetas que havia na época dele, que é aqueles profetas que a gente já viu aqui na linha do Quadrinho, tempo, né? né? O outro profeta que tem a mensagem bem parecida é Jeremias. Ambos Uhum. foram ignorados. Ambos foram ignorados. Essa parte seria talvez a parte profética. O restante do livro, Ah, principalmente essa parte aqui, que é o capítulo 3, aqui já não é mais a profecia de fato. Aqui é uma oração. noção. Aqui é Isso o aí. profeta intercedendo baseado em tudo aquilo que ele ouviu. A Não, assim, profecia foi o recado que Deus isso. mandou ele entregar, mas agora, em resposta a esse recado, ele intercede e ora pelo povo. Não, assim, o senhor falou assim no início, né? Os profetas foram levantados por Deus para levar a mensagem ao povo, né? Então, assim, você não vê isso aqui em Abacuque, diretamente, vou falar assim, diretamente, né? Que o senhor falou que o povo estava com o coração tão duro, que certamente ele pregou, certamente ele exortou aquele povo e o povo não ouviu. Mas isso não aparece no livro. Eu subentendo exatamente por isso. Se você olhar aquele quadrinho, né, que o senhor fez, a gente consegue ver outros profetas também que o povo não estava nem aí com eles, né? Então, deve ter havido algum momento que Abacuque foi lá e falou assim: vocês têm mais é que sofrer, vocês têm mais é que. Aí, nesse intervalo, ele ouviu Deus, teve essa revelação. Aí, meu Deus, e agora? Ele vai Sim, levantar um povo pior do que o que está aí. Aí ele sim. começa a entender, começa a orar, mas não assim, você não vê ele levando esta mensagem para o povo, entendeu? É isso que eu É, tô assim. o livro é mais um diálogo dele com Deus. É ele conversando com Deus, né? Ele Isso. conversando primeiro as reclamações dele, as questões dele, que é o que ele está vendo o povo fazer sem que haja consequência, e Deus explicando para ele o que vai fazer. Aí nós temos um diálogo, né? Do É. versículo 1 até o versículo 4 é ele falando. Do 5 até o 11 é Deus respondendo. Do 12 até o 17
é Abacuque falando. Tanto que vocês podem perceber isso pelas próprias epígrafes, né? Ó, aqui o que eu acabei de falar, ó, a intercessão do profeta, do 12 ao 17. Aí Deus responde de novo, que é no capítulo 2. Ou seja, tá ali esse constante diálogo entre o profeta e o Senhor. E Isso. quando encerra o livro, finalmente o profeta então faz uma oração para poder, baseado em tudo aquilo que ele ouviu de Deus, ele fazer algum pedido. Então, o capítulo 3 é essa oração que ele apresenta para Deus em forma de canto, né? De adoração a Deus. Provavelmente, Abacuque, no dia a dia, nas ruas lá de Jerusalém, ele Isso. deveria fazer como a irmã comentou, deveria estar denunciando as pessoas, dizendo que Deus ia castigar, que Deus ia julgar. Em algum momento, ciente de que Deus iria levantar os caldeus para punir o povo. Então, naturalmente, essa mensagem também ele deve ter entregado, ele também deve ter falado, olha, vocês vão sofrer na mão dos caldeus, os babilônios vão oprimir vocês. Só que nem ele, nem Jeremias foram ouvidos, né? Só que esse é o papel de Abacuque na rua. O livro não trata tanto disso. O livro é mais o diálogo dele com Deus, é essa conversa constante que ele teve em que ele fala sobre o povo e não diretamente ao povo. Tá ótimo, pastor. É porque você destacou Jonas, aí eu lembrei assim, aí eu comecei a procurar, porque é rapidinho, né, o livro também, né? Aí Sim, eu sim. assim, eu acho que assim, ele também não falou com o povo. Eu andei assim pelos capítulos, assim, acho que não falou com o povo, como o senhor destacou uns 2 ou 3 versículos de Jonas, né? Ali, e agora aqui eu não encontrei nenhum. Então foi exatamente essa relação do profeta com Deus só, e ponto final, né? Tá ótimo. São livros bem peculiares. A gente trata todos os profetas, né, como se eles fossem, como se eles tivessem o mesmo estilo, mas não tem o mesmo Uhum. estilo, né? Cada livro Uhum. possui uma peculiaridade. Então, como a gente viu Nossa, aqui, ó, muito Jonas bom. conta mais uma história. Abacuque é mais o diálogo dele com Deus. Zacarias é um livro mais de visões. Tem Uhum. mais visões que ele recebeu da parte de Deus. Daniel, parte de Daniel, a gente vai falar mais de Daniel semana que vem. Daniel tem história e também tem as visões que ele recebeu. Ou seja, cada um com estilo, com uma forma peculiar de comunicar a mensagem. Mas está muito bom, muito bom. Bom, vamos Ai, encerrar por aqui. Semana que vem a gente tá continua. ótimo. Será a nossa quarta aula de livros proféticos. E aí vamos falar ainda de Daniel, né? Vamos falar sobre a estátua de Nabucodonosor, vamos falar sobre o Vale de Ossos Secos, o olheiro, enfim, tem alguns temas aí para falar semana que vem. Beleza? Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza, foi ótimo. Um abraço, então, pastor. Um abraço aí, Célia. Um Até abraço já. para vocês também. Deus abençoe. Até Fica com Deus. quinta-feira. Deus abençoe vocês Ok. também. Amém. Tchau. Tchau, um Amém. abraço. Tchau. Outro, tchau.